Olá, pessoal! Muitíssimo bem-vindos ao Boas Opções, aonde nós, mesmo no dia 11 de janeiro de 2025, naquele intervalo de feriado prolongado, sabe esse feriado prolongado que o Brasil tem entre Natal e o Carnaval? Pois é, a gente segue trabalhando, né? Hoje é sábado e, como todos os sábados, ou quase todos, né? Não são todos, não é obrigação, mas a gente faz frequentemente, a gente faz o vídeo semanal. O que é esse vídeo? A gente pega os ativos que a gente analisou durante a semana e analisa a sexta-feira, né? Porque hoje, sendo sábado, a gente analisa o dia anterior, ontem, sexta-feira, e também analisamos o gráfico semanal desses ativos, de forma que a gente possa ter uma ideia do que a análise gráfica nos reserva para as próximas semanas, né? Então, é sempre interessante, porque a gente vê os ativos, na minha opinião, mais importantes do mercado, aqueles que compõem principalmente o mercado, né? E é, dá mais essa visão de longo prazo, que é sempre aquilo que eu tento estimular em vocês. Sempre procurar o longo prazo. Quanto menos vocês buscarem time frame curto, day trade é péssimo, é a pior ideia para quem está começando. Swing trade é menos ruim, mas ainda assim não é a melhor ideia para começar. A ideia é o cara começar no position, no longo prazo, trades de semanas ou meses. Mas a gente tenta passar essa ideia, tenta passar esse conhecimento e deixar o day trade para o futuro. Day trade é uma boa? Sim, day trade é uma boa. Você faz day trade, Campos? Faço. Diário. Todo santo dia eu faço day trade. Ou melhor, quase todos, né? Mas day trade é para pessoas muito experientes. Leva um tempão para você chegar a ter consistência para poder ganhar dinheiro com isso. Então, por isso que eu recomendo que você comece pelo longo e depois vá cada vez mais para o curto na medida que você for tendo sucesso. Aqui na tela tem um curso de carteira de dividendos. Isso aqui é mesmo longo prazo, né, para você criar um futuro para você e para sua família. Mas não é só para você pensar em aposentadoria, tá bem? Ela também serve para aposentadoria. Mas isso aqui, ao invés de ter esses dois velhinhos, podia ter os seus filhos com 25, 30 anos e você começou a carteira deles quando eles nasceram. E aí, você começa a montar uma carteira, por exemplo, eu fiz isso para minha filha. Quando ela nasceu, eu comecei a montar uma carteira previdenciária que existe até hoje, e daqui a um tempinho ela vai estar colhendo os frutos disso, entendeu? E ela vai poder começar a vida dela, ou seus filhos, vamos dizer ali, aos 20 e poucos anos, começar a vida deles já com um grande passo à frente. Porque isso aqui rende dinheiro de uma forma periódica, mas não é só isso. Rende também possibilidade do cara comprar um apartamento, do cara. Eu tô me afastando aqui um pouquinho do microfone, é normal, tá? É porque meu telefone tocou e ele tava longe. Do cara comprar um apartamento, do cara fazer 1 milhão de coisas, certo? 1 milhão de coisas. Então, essa carteira previdenciária, você pode fazer por 1.001 motivos. O importante é ter o conhecimento para fazer, né? E está aqui ao seu alcance. Além disso, nós temos os nossos livros que estão em promoção. Continuam em promoção por quê? Preguiça. Simplesmente preguiça. Tá? Eu coloquei esses livros em promoção em dezembro e era para eles ficarem em dezembro, só em promoção. Galera, só um segundinho que eu tenho que responder aqui. Ao vivo. É... Então, eu botei em promoção em dezembro e era pra ter acabado dia 1º de janeiro. Só que isso dá um trabalho, cara, mas um trabalho, vocês não têm ideia do trabalho que dá. O site dos caras é ruim pra burro. Então, cada vez que eu tenho que mexer lá, eu dá um desespero. E aí eu tô até agora enrolando pra fazer. Bom, por enquanto os livros continuam em promoção por causa da minha preguiça de ir lá mexer com isso. Mas não vão continuar por muito tempo. Agora é fim de semana. O outro era fim de semana de fim de ano, né? Então não rola. Então agora é fim de ano mesmo, fim de semana, e eu vou ter que mexer nesse negócio aqui e mudar os preços. Quando eu mudar os preços, eles vão aumentar, porque dispara, assim como o salário mínimo aumenta, tudo aumenta, né? Os livros também devem aumentar, de acordo com o que a corretora a corretora não, a editora nos informou. Então aproveita, tá? Hoje, amanhã, eu não sei que horas eu vou começar a mexer com isso, mas se você tem a oportunidade, tá querendo algum desses livros, a sua oportunidade está aí agora. Bom, vamos começar pelo Ibovespa, que é o nosso ativo principal, né? O índice de referência do mercado brasileiro. O Ibovespa, essa linha está um pouco grossa, vamos por uma linha um pouco mais fina. O Ibovespa tem essa linha de tendência de baixa, que ele tentou romper algumas vezes aqui atrás, né? Não teve sucesso, desmantelou e vem montando mais uma vez um pivôzinho de baixa,
nessa queda toda. Observe que ele vem fazendo aqui movimentações de zigue-zague descendente, que é normal em tendências de baixa. Cai, dá uma subidinha, cai, dá uma subidinha, dá trade de venda, nós mencionamos isso ao longo da semana para vocês, e continua sua movimentação de baixa, certo? Então, por enquanto, nada fora do script, tudo dentro do script. Qual é o grande babado do Ibovespa? Não aparece nessa tela, mas vai aparecer nessa grande aqui, ó. Essa mancha cor roxa aqui, que nós temos nessa linha, aqui tem uma referência, aparece essa linha, tá vendo essa linha cor-de-rosa aqui, ó? Ela aparece aqui. Essa linha cor-de-rosa, ela delimita o topo de uma congestão onde o Ibovespa esteve durante um bom tempo. Durante o ano de 2023, no final do ano de 2023, nós rompemos essa congestão. Depois nós ficamos aqui bem laterais, tentamos voltar para ela, falhou. Observe que chegou a fechar abaixo do suporte. Isso aqui era resistência, virou suporte. Fechou abaixo do suporte, voltou a subir. Agora nós estamos de novo com fechamento abaixo do suporte e esta semana que passou, nós tentamos voltar a fazer exatamente esse movimento. Pois é, o candle que desenhou não foi bonito. O candle que desenhou não foi um candle favorável. Esse candle aqui é um candle vendedor. Ele não é um candle de reversão de tendência, tá bem? Ele não é um candle de reversão de tendência. Por quê? Por um motivo simples. Não tem tendência. Aqui, no semanal, não tem zigue-zague. Não havendo zigue-zague, tem que haver zigue-zague. Para ter tendência, você tem que ter. Aqui, ó, tá vendo isso aqui? Não é um zigue-zague. Essa região que eu estou apontando aqui com a setinha, onde está o meu mouse. Não é um zigue-zague. Esse aqui é um zigue-zague. Esse aqui é um zigue-zague. Esse aqui não. Então aqui o movimento é contínuo, faz o movimento, vem, faz o movimento e vai. E esse tipo de movimento, esse zigue-zague aqui que eu estou mostrando, é o que cria tendência de baixa. Para haver um candle de reversão de tendência, obviamente é reversão de tendência. Tem que haver uma tendência. Movimento e tendência são duas coisas diferentes. Movimento, o ativo faz às vezes, você já deve ter visto muito ativo que faz isso. O ativo faz isso assim, depois o ativo faz isso. Uma paulada. Sem tendência aqui, sem tendência aqui. Ele simplesmente faz uma paulada para baixo, uma paulada para cima. Tá? Isso aqui não é tendência. Até porque tendências raramente acontece, mas raramente são revertidas dessa forma. Tendências, no geral, vou desenhar do lado de cá, tá? Elas fazem alguma coisa mais ou menos assim, né? Vão fazendo seu zigue-zague. Caem. Aí na hora de reverter, raramente faz isso. Muito raro, tá? Acontece, mas não é o mais comum. O que acontece normalmente é ela fazer isso aqui durante um tempo, depois começa a montar isso e aí reverte a tendência. Certo? Então esse aqui é o ciclo usual, mais comum. Esse tipo de padrão aqui não é comum de reversão de tendência. Pode acontecer, mas não é o mais comum. Aqui nós não temos o ciclo de zigue-zague, não tem zigue-zague, tem direto. Então esse candle dessa semana no Ibovespa, que é um candle que muita gente vai pensar assim, mas ele poderia ser um candle reversor de tendência, né? Afinal de contas, ele tem o padrão típico de um martelo invertido e tal. Cara, esse só é reversor de tendência, esse candle só é reversor de tendência se ele estiver, primeiro, numa tendência, e segundo, ele tinha que estar aqui em cima, não aqui embaixo. Se aqui fosse uma tendência de baixa, esse candle ia continuar não sendo um candle de reversor de tendência. Porque a tendência tinha que ser de alta antes dele. E as pessoas criam muita confusão. Eu vejo muitas pessoas confundindo isso. Inclusive, eu não só vejo isso nos comentários que as pessoas fazem aqui no canal, mas porque as pessoas me mandam mensagens, né? Pô, aqui, ó, temos um candle de reversão. E eu olho e você fala assim, aonde tem candle de reversão? Aí o cara fala, o candle 54. Esse aqui, ó, o candle 1, né? Desse ano. Não, não é. Ele não é um candle de reversão, tá bem? Pelo contrário, ele é um candle espetacularmente vendedor. Bom, voltando aqui à vaca fria. Essa linha é o topo daquela congestão. Se nós já fechamos abaixo dela. Já houve o fechamento abaixo dela. O que nós contávamos é que houvesse algum tipo de movimentação como essa.
veio aqui sim uma tendência de baixa, chegou num suporte, deu uma paulada para cima com tendência, e aqui todo mundo contava que haveria mais um pivô de alta e o troço iria lá para cima, acabou não acontecendo. Né? Infelizmente, por conta aí do problema fiscal brasileiro, né? Do problema do governo, que não vem fazendo a sua parte. As empresas estão fazendo a sua parte, mas o governo não. E aí vem essa paulada para baixo. Se perder essa região aqui, meu amigo, o próximo nível de suporte significativo, vocês observem que tem umas linhas aqui no meio, tá? Elas são suportes? São suportes antigos, tá? Pode ser que dê uma meia parada aqui, porque é o meio, mais ou menos o meio dessa congestão. Então pode ser que dê uma parada aqui. Mas o alvo final se perder essa região, o alvo final é o fundo da congestão. E o fundo dessa congestão, galera, tá lá nos 100 mil pontos. Tá? Essa setinha aqui ficou completamente fora de lugar. Mas o fundo da congestão, se perder aqui, né, como eu falei, o fundo da congestão tá aqui, ó, nessa região, por volta dos 100 mil pontos. O que é horrível. O que é horrível. Portanto, esse aqui é um ponto muito, muito importante. Não pode perder. Se perder, quem está comprado, no caso, quem está montando carteira, por exemplo, eu estou montando carteira. Tá? Depois de um bom tempo sem carteira, me aproveitando das elevadas taxas de juros e de uma forte possibilidade de que a gente andasse lateral, o que de fato aconteceu, né? Vocês podem ver que tirando aquela movimentação no final do ano passado, nós andamos laterais aqui durante um longo, longo período. Então, eu me aproveitei dos juros nessa fase aqui. Os juros estavam bastante altos. Estou colhendo os frutos dos juros e agora estou usando esse dinheiro como carteira de oportunidade para poder comprar e começar a montar uma carteira novamente. Tá? E eu venho montando isso desde o final do ano. Certo? Comecei por volta de setembro, por aí. A montar a carteira foi na hora que isso aqui começou a desandar. Certo? É devagarzinho, a montagem de uma carteira é muito lenta, é um processo continuado, programado, vamos dizer, estudado, né? Tanto nos ativos quanto na forma de entrar, é um processo lento. De qualquer forma, então, tem esse problema. No ponto de vista semanal, além de ter esse ponto, que é um ponto fulcral, né? Que é o topo da tal resistência, nós temos a média de 200 aqui, ó. Tá? Então, no Ibovespa, nós temos a média de 200 imediatamente abaixo. Quem está pensando em vender, não é uma boa hora, tá? Não é uma boa hora. Ah, perdeu aqui, então eu vendo, né, Campos? Cara, cuidado com a média de 200. Ela é sempre um ponto de suporte muito importante. Então, eu não venderia aqui. Eu esperaria, se for para vender, esperaria passar da média de 200 e aí o cara pode pensar em trabalhar. Aqui, juntinho da média de 200, eu não venderia. Bom, isso por análise técnica clássica. Se o cara for trabalhar com setup, e existem pessoas que trabalham só com setup. Se o cara for trabalhar com setup, cara, ele vai ignorar todas essas médias, todos esses desenhos que eu fiz aí na tela, ele vai ignorar e vai ver o gráfico desse jeito aqui, ó. Tá? Então o gráfico, ó, sumiu tudo, tá vendo? Não tem nada impedindo a vida dele. O que ele olha e vê? Bom, ele vê que perdeu uma região. Se diminuir isso aqui, né? Ele vê que perdeu uma região de suporte. E ele vai olhar e vai falar assim, pô, esse candle, ele é um candle vendedor. Ele tem um setup específico para esse candle. Então o cara vai pegar e vai fazer o seguinte. Não é esse troço. É com a ferramenta do Profit. Ele vai pegar esse candle e vai fazer assim, ó. Eu vou vender o candle e vou projetar ele 100% para baixo, o que dá aqui em 115 mil pontos, no mínimo. No mínimo. Essa é a projeção número 1. Algumas pessoas projetam uma vez, 0,6, né? O número de Fibonacci. Você não é obrigado a trabalhar com Fibonacci, você pode trabalhar com 1,5, tá? É só porque muita gente trabalha desse jeito. Então, os setups são criados em cima daquilo que alguém, né? Um qualquer que estudou isso, criou o troço e a gente vai na onda do cara. Você testa, óbvio, para ver o que é melhor, mas essa é a ideia do setup. Então, no mínimo, o cara vai, se perder essa mínima desse candle, o cara vai jogar o alvo dele em 115 mil se ele for trabalhar por esse setup aqui. Entre 115 e 113, o cara vai trabalhar. Certo? O que é muita queda. Não chega lá nos 110, que é o da tal congestão, mas se o cara está trabalhando sem congestão, está trabalhando só o setup,
É isso que ele está vendo, ele não está vendo a congestão, portanto ele não está vendo o alvo da congestão. Ok? Então tem essa possibilidade aí perfeitamente bem para o cara trabalhar. E aí ele vai ignorar a média de 200. Se você trabalha análise técnica clássica, você não vai ignorar a média de 200, você vai olhar bem para a carinha dela e falar assim, não quero brigar com você, você é muito grande, muito forte, e é quinto dan de karatê e eu não quero brigar com você. Beleza, então você não vai brigar com o cara, deixa o cara quieto, espera ele passar, quando ele passar, virou as costas, você vai lá e briga com o outro cara que é metade do tamanho dele e é faixa branca, certo? Então, você tem que saber escolher as suas brigas. Essa aqui não é uma boa briga para você escolher. Ok? Então, esse é o Ibovespa. Vamos para os small caps. Os small caps tem um cenário diferente do Ibovespa no ponto de vista semanal, mas do ponto de vista diário a coisa não é muito diferente, tá? Em si. É uma tendência clara, nítida e óbvia de baixa, né? Os seus zigue-zagues descendentes estão aqui, né? Muito óbvios. Muito óbvios, tá vendo aqui, ó? Desce, sobe, desce, faz aqui para cima, desce, faz aqui para cima e continua um zigue-zague descendente. Também tinha dado sinal de venda recentemente aqui, ó. Nós mencionamos isso ao vivo para vocês durante a semana. Se você não tem o hábito de assistir durante a semana, cara, não dá para assistir ao vivo, porque é muito cedo, você está no trânsito, está indo para o trabalho, tá no metrô, qualquer coisa, não dá para ver no celular, é complicado, tal. Não tem importância, assiste um pouco mais tarde. Assiste na hora do almoço, assiste na hora que você vai ao banheiro. Dá um jeito, porque tem informações aqui que podem ser úteis para você ganhar dinheiro. A ideia nesse troço aqui não é fazer um bando de desenho na tela e ficar batendo papo com vocês na internet. Não é. A ideia disso aqui, eu analiso essas coisas para ganhar dinheiro. Eu e vocês. Certo? Então a ideia é faturar din-din nesse negócio. E tem dinheiro para ser faturado. Observe que deu sinal no Ibovespa, também deu sinal no Small Caps aqui. E o cara que fez está faturando. Então, no diário, o cenário é de continuidade do movimento de baixa. Tem que perder essa região agora, né? Porque o cara que perdeu esse sinal que era o bom, agora ele já está perto do fundo anterior, não é o melhor lugar para ele vender. Né? Por que não é o melhor lugar para vender, Campos? Se já está perto do fundo. Olha, aqui não é tendência de baixa? É, mas toda tendência acaba, gente. Toda tendência, uma hora acaba. A gente não sabe quando vai acabar. Apostar no fim da tendência é tolice. Tá? Apostar no fim da tendência é uma tolice. A não ser que você tenha um plano muito específico para fazer isso, só porque caiu, porque já caiu muito. Ah, já caiu muito, então acho que já caiu demais, vou começar a comprar. Não, isso é burrice. Tá? Não é assim que o troço funciona. Né? Vocês vão descobrir que o ativo sempre pode cair muito mais e durante muito mais tempo do que o seu bolso pode aguentar. Então não entre nessa. Tá? Mas toda tendência uma hora acaba. Temos tendência de baixa? Temos. Você sabe se ela vai acabar aqui? Não. Ah, então eu nunca vou fazer um trade. Não é isso. Você vai fazer o trade inteligentemente. O trade era aqui. Vendido, né? Tendência de baixa, perdeu aquela mínima, venda. Beleza. Agora, que está aqui perto dessa região, do fundo anterior, você não vai vender. Por quê? Porque os espaços são ruins, a probabilidade matemática, a expectativa matemática desse trade não é boa. Se você repetir esse trade 200 vezes, no final você vai perder dinheiro. Porque mais vezes do que não, isso vai dar errado. Você fala assim, pô, eu vou tentar vender aqui e continuar o movimento. Porque como toda tendência uma hora acaba, a gente vai ver o seguinte. Isso aqui tem tudo para montar uma tendência de baixa, não tem? Tem, claro que sim. Né? É uma tendência de baixa, montar uma tendência de baixa não. Montar mais um pivô. Tem tudo para montar mais um pivô, fazer isso e fazer isso aqui. Sim, essa é a probabilidade. É uma probabilidade grande? Sim, muito grande, porque o mercado está em tendência de baixa. É a única? Não. Observe que todo e qualquer pivô de alta começa com um cenário exatamente igual a esse. O ativo faz um fundo, faz um topo, faz um fundo mais alto e faz um movimento assim. E aí cria um pivô de alta. Portanto, nessa hora, você não sabe o que vai acontecer pro lado de lá do gráfico. Só os mentirosos da internet sabem disso. Todos eles sabem, né? Todos eles acertam tudo, são maravilhosos. Cara, é impressionante. Eu queria tanto ser um trader sensacional, youtuber de internet, com 1 ano de mercado, ou que largou a profissão de ator, ou sei lá o que mais que essas pessoas fazem, cantor, ator. O cara a mulher era, sei lá, era não sei o que fazia e tal. E agora todo mundo virou trader e um espetáculo. Os caras acertam tudo, cara. Eu tenho 16 anos de mercado. Galera,
Infelizmente, eu vou ter que dar uma pausa aqui, um segundinho, tá? Pera um minutinho que tá tocando a campainha e só tem eu. Realmente é impressionante. Bom, continuando aqui. Então, a formação de um pivô de alta, ele acontece exatamente com essa mesma configuração aqui. E nós, que não somos os influencers de internet sensacionais, nós simplesmente não sabemos o que vai acontecer. Isso aqui pode simplesmente fazer essa movimentação, ou a probabilidade maior é continuar para cá, mas ele pode em algum momento parar. Né? Outra possibilidade, eu falei ainda há pouco que as tendências tendem a se resolver dessa forma antes de fazerem isso. Muitas vezes isso aqui fica fazendo assim, ó. E o cara que antecipa, que perdeu o time e quer antecipar aqui, ele se machuca, porque ele entra vendido aqui, o ativo dá uma subidinha e como as pessoas botam os stops muito, mas muito mal posicionados, o cara vem e perde dinheiro num stop muito mal posicionado. Então, não é hora do cara entrar vendido. Por quê? Porque ele perdeu o time de venda era ali, e agora ele tem que esperar perder esse fundo. Perdeu o fundo, tudo bem, o cara volta a operar vendido. No semanal, que é o nosso foco principal aqui, observe que os small caps também tinham uma congestão. Ao contrário do índice futuro, que está nessa situação de voltar ou não voltar para a congestão, o small caps perdeu a congestão. E perdeu a congestão já faz algum tempo, certo? Já tem algum tempo, foi no final do ano. Agora, ele tem congestões, galera, também é um outro conceito muito equivocado que as pessoas têm. O cara acha que congestão, ele é um desenho perfeito, né? Que isso aqui, que é um gráfico espetacularmente aleatório, entendam que esses movimentos são muito a esmo. Isso aqui é um movimento de milhões de pessoas negociando um ativo. Tá? Pessoas que... É como você pegar um cabo de guerra, juntam, sei lá, 100 pessoas de um lado, 100 pessoas do outro, e você querer que as movimentações sejam igual um balé. Não vão ser igual um balé, cara. O troço funciona, né? É errático. Ele tem um padrão, alguém vai ganhar esse troço, mas você não pode olhar aquilo ali com a meticulosidade que você olha um balé, né? Que os caras treinam 20 anos para fazer aquilo e fazem sempre o troço do mesmo jeitinho lá, né? Numa qualidade espetacular. Então as pessoas acham que congestão não tem essas saidinhas que tem aqui em cima. Tem. Ela é um ponto em que a maior parte dos candles ficam contidos dentro de uma região, mas não é 100%. Há tentativas de sair, como foi ali em cima, como foi aqui embaixo, como foi aqui, tal. E isso não desfaz o conceito de congestão. Essa tentativa de perder, de sair da congestão, deixou um fundo. O fundo é aonde nós estamos agora. É aqui, ó. Aproximadamente aqui. Cara, isso é um suporte, certo? Isso é um suporte. Uma tentativa forte de romper uma congestão foi lá no início do ano passado que resultou nesse movimento. Você é o cara que vai querer vender aqui? Não. Não é uma ideia muito inteligente, não é? Porque, mas, por outro lado, se perder essa região, além de formar um pivô de baixa no diário, ela perde também esse ponto muito, muito importante do semanal. E aí entra em jogo a teoria clássica, né, de análise gráfica, em que você pega uma congestão e projeta ela toda para baixo. Essa congestão tem 600 pontos. Daqui, não daqui, mas daqui são 600 pontos. Se você olhar 600 pontos para baixo, você vai ver que isso aqui vai dar lá uns 1.200, mais ou menos. Não dá, nem aparece na tela. É muita queda. O small caps ano passado caiu, durante o ano, aproximadamente 25%. Tá? Muito mais do que o Ibovespa. O Ibovespa caiu em torno de 12,5%, 13% ao longo do ano. O small caps caiu bastante mais, tanto é que ele saiu aqui da congestão, foi embora. Então, os small caps, por ter nele contido empresas que são muito mais suscetíveis às taxas de juros do que as grandes empresas nacionais, as gigantescas empresas que compõem o Ibovespa, elas conseguem trabalhar melhor com seus créditos, etc., do que as empresas menores. É óbvio, quanto menor, mais sujeito você está ao banco e etc. E então as small caps sofrem mais com esse problema de juros descontrolados, como vem acontecendo, e isso se reflete no gráfico. Está aqui o gráfico mostrando isso. Tá? Então nós temos para esse ano uma perspectiva de juros ainda subindo, nós temos uma perspectiva ainda das small caps sofrerem mais do que as empresas do Ibovespa.
Porém, você observa também que... Deixa eu tirar esses desenhos todos da tela. A perda dessa região leva o small caps, como a gente falou, pelo menos 600 pontos para baixo. Antes dos 600 pontos para baixo chegarem, nós temos esse fundo aqui. Ó. Esse fundo, que está um pouquinho antes dos 600 pontos. Observa que ainda tem 400 pontos aqui, ó, do ponto atual, daqui, mas menos do que os 600 dali, dos 1.800, não sei quanto. Isso aqui está em mais ou menos 1.400. Tem dois fundos lá de 2018, em plena tendência de alta, e tem a região de fundo do Covid. A região de fundo do Covid está justamente aqui, nessa região entre 1.400, mais ou menos entre 1.400 e 1.300. Isso aqui vai ser um suporte muito violento para os small caps. Está longe para chamar de magneto, mas se perder essa região, aqui é o ponto. Mais do que pensar nos 600 pontos, que você tem que pensar, porque você opera análise técnica clássica, então o alvo é esse. Mas mais do que pensar nisso, você tem que pensar nessa região aqui. Isso aqui não vai ser nada fácil de ser perdido. Certo? Que é a região de fundo do Covid. Isso aqui é um crash violento, né? O ativo perdeu mais de 50% do seu valor durante o crash, poucas semanas. Então, fiquem atentos que isso aqui não vai ser fácil. E mesmo assim parou ali. Então, esse aqui para os small caps é isso aí que a gente tinha para falar. Nós temos o dólar, tá? O dólar vem no diário fazendo uma tendência de alta, né? Não tem muito o que duvidar. Vinha até aqui fazendo uma tendência de alta. E aí aqui aconteceu um problema. Ele não podia fechar abaixo dessa linha. Fechou. Esse candle fechou abaixo daquela linha. Portanto, a tendência de alta acaba ali. Por que a tendência de alta de curto prazo acaba ali? Por quê? Porque os zigue-zagues ascendentes eles não podem perder o fundo anterior. Tá? Faz parte também da teoria. Tá? Os zigue-zagues ascendentes não podem perder o fundo anterior. E o fundo anterior era esse. Você pode discordar de mim e falar, pô, não é, por quê? Porque aqui, ó, esse tem um topo, não tem? Tem. Esse é um outro topo, mas esse topo é mais baixo que aquele. É verdade? Você poderia falar, não, o fundo que eu deveria trabalhar seria o fundo em que ainda havia topos mais altos. Você pode falar assim, o fundo que eu tenho que trabalhar é esse. Tá? É só uma discordância de interpretação, mas é plenamente válido. Você poderia pensar, bom, não pode perder esse aqui, ó, porque foi o último fundo mais alto. É um fato. Você poderia efetivamente trabalhar com isso. Por que eu, então, não estou trabalhando com isso? Eu não estou trabalhando com isso, eu estou trabalhando com esse cenário aqui, porque a partir do momento que eu tenho um topo mais baixo que o anterior, um fundo no meio deles, tem aqui um fundo no meio deles, e esse fundo é perdido, isso é a formação de um pivô de baixa. E a análise técnica clássica começou lá em 1880 e tantos, foi quando o Down começou a escrever, a fazer as coisas dele, só foi publicado depois, mas ele começou a publicar no jornal 1880 e tantos, no Wall Street Journal, tá? Que foi ele que fundou, e era dono, e era editor, e escrevia lá, né? Então, quando ele começou a publicar e tal, esse negócio de teoria da análise gráfica, que hoje a gente conhece como análise gráfica, na época não era conhecido desse jeito, ele criou essa coisa aqui dos zigue-zagues, dos pivôs, não sei o quê. Então, ele definia que as tendências, ele não olhava a média, não olhava nada, só olhava essa aqui. A tendência era, quando tem um fechamento, também só interessava os fechamentos, abaixo do fundo de um fechamento anterior, tinha dois topos, exatamente como está aqui, isso aqui criava uma tendência de baixa. Ora, eu não posso ter ao mesmo tempo uma tendência de alta e uma tendência de baixa. É impossível. Tá? Portanto, eu não posso olhar esse ponto como definidor da falta de continuidade da tendência anterior, porque aqui tem a formação de um pivô de baixa. Isso aqui é a formação de um pivô de baixa. Que não teve follow-through. Observe que não teve continuidade. Não foi acionada a venda. Mas foi formado o pivô. Ontem, sexta-feira, fez um candle, que por acaso é um inside bar. Olhando aqui, olhando dessa distância que eu estou olhando, isso aqui é um inside bar. Olhando de perto, eu até acho que ele não é um inside bar. Porque ele
ultrapassou aqui, ó, tá vendo? Por um tique. Mas se eu preciso olhar desse jeito, não me interessa. Isso aqui é, até prova em contrário, um inside bar, tá? Então isso aqui é um inside bar. Do ponto de vista de interpretação do Kendo. Eu não preciso, não é matemática. E esse é um grande ponto que as pessoas se estoporam também. Querem usar precisão matemática numa coisa que tem todas as características de ser, como eu falei, o cabo de guerra, puxando para lá e para cá. Tá? Ah, eu quero medir no milímetro como funciona um cabo de guerra. Cara, você não vai dar certo. Por definição, aquilo é muito aleatório. Então não pode trabalhar no milímetro. Ah, eu quero medir por metros. Beleza, por metros sim. Mas por milímetro não vai dar certo. Certo? Então, é muito característico de algumas pessoas terem aquela obsessão com precisão e vão se dar mal. Então, isso aqui é um inside bar. Esse inside bar, ele não é utilizável. Tá? Ele não é utilizável. Ah, mas você acabou de falar que fez um pivô de baixa? É, mas não foi acionado. Tá? Não foi acionado. Eu não utilizaria esse inside bar como que tecnicamente é um inside bar, desculpa, tecnicamente não é um inside bar, mas visualmente é um inside bar. Eu não utilizaria isso aqui como uma operação vendida. De qualquer forma, o dólar, então, tinha um zigue-zague ascendente, agora monta um pivô de baixa que não foi acionado. E perde, na minha opinião, o fundo anterior. Você pode discordar de mim e achar que o fundo é esse aqui, e que até então teria sido mantida a tendência de alta, mas complica a tua vida na interpretação, porque montou um pivô aqui, de baixo. Mas o movimento geral, de longo prazo, é de alta. Não tem muita dúvida disso. Longo prazo, isso aqui é tudo movimentação de curto prazo, mas o longo prazo é de alta. Certo? E agora? Bom, agora ficou uma zona, porque se perder isso aqui, o cara tem que pensar em operar vendido. Onde que ele pensa em operar comprado? Agora ele não tem mais pivô, né? Ele não tem mais tendência de alta de curto prazo. Ele só vai conseguir ter alguma coisa depois de esperar aquilo lá. E mesmo assim, isso aqui, se for direto, não vai formar mais um pivô. Não faz mais uma tendência. Porque montou uma movimentação de baixa. Então, a única forma disso aqui virar uma tendência de alta de novo é se fizer isso e fizer isso. Aí monta um novo pivô e aí a partir daqui a gente fala, tá em tendência de alta de novo. Chato, né? Mas é verdade. É assim que funciona. Tá? São as minúcias do negócio, mas é assim que ela funciona. Então, nós estamos no dólar no momento de indecisão. É muito comum o dólar trabalhar em congestões, também já falamos isso muitas vezes. Se você olhar o gráfico do dólar, você vai ver que ele faz movimentos muito intensos e depois ele fica um tempão andando de lado. Movimentos, depois um tempão andando de lado, movimentos, um tempão andando de lado, né? Um tempão andando de lado. E agora, nós temos a possibilidade disso voltar a acontecer, né? Chegar aqui em cima e fazer novamente um movimento e com ele andando de lado. Né? É comum novos patamares e ele andar de lado. Pode ser que isso aconteça aqui, ninguém sabe. Né? Nós não somos os influencers bola de cristal que tem na internet. Nós vamos jogar o jogo de acordo com o que for acontecendo, não tentar antecipar. Não é uma boa antecipar aqui. De todas as formas, o dólar também é um ativo real. A melhor coisa a fazer, comprar aqui é muito perigoso. Muito, muito perigoso. Tá? Se perder essa mínima aqui, o cara operar vendido é menos perigoso do que pensar em operar comprado ali. Ontem o dólar ficou numa briga, por exemplo, para quem estava no day trade, quem viu, né? Ali entre 6.119, especificamente 6.119, ele ficou um tempão para conseguir perder isso. Mesmo assim, foi a 6.116 e subiu. A força no 6.119 foi impressionante. Tá? Foi impressionante. Então, muita atenção com esse número, 6.119. Mostrou ontem uma força espetacular. Tá vendo que aqui é o dólar futuro, e o dólar futuro tem um número um pouco diferente. Estou falando do contrato do dólar atual. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui agora no semanal, e o semanal, você pode olhar que ele também tem uma tendência de alta. Não tem muito o que discutir. A tendência de alta, aqui, ó, ele quase perdeu o fundo anterior, que era esse, e ele testou e não perdeu. Certo? Então ele continuou, apesar desse candle horrível de venda aqui, ó, ele continuou fazendo uma movimentação ascendente. Ó, ele não perdeu isso. Não teve fechamento abaixo aqui, quase teve, mas não teve. E ele continua fazendo a movimentação de alta. Tá? Agora está recuando. Está recuando dentro de uma tendência de alta. Certo? Dentro de uma tendência de alta por candles. Então,
Continuamos pensando na movimentação assim, apesar de ser desagradável, apesar de ser ruim, apesar de eu estar vendido no dólar, estar até ganhando bastante dinheiro com isso. Ontem tomei um fumo danado, mas foi no day trade, não foi no swing trade. A tendência continua sendo de alta. Hein? Isso aqui continua sendo uma movimentação de alta. Por enquanto, pelo menos. Bom, então esse é o dólar. Vamos para a Petrobras. Petrobras não está fazendo grandes coisas. Né? Ontem foi um dia de queda, tá ali. Também como o mercado, né? O mercado caiu, a Petrobras também cai. Apesar dela ter ficado em alta. Observe que a Petrobras, ela, se você olhar direitinho, você vai ver que ela subiu. Se você olhar o valor, ela subiu 0,27. Aí você olha o candle é nitidamente um candle negativo. Né? Que abriu aqui e fechou aqui. Então, é nitidamente um candle negativo. No entanto, fechou mais alto do que o fechamento anterior, que era esse. Logo, é um dia de alta. Isso às vezes dá uma certa confusão você olhar aqui. O dia inteirinho foi de queda, mas o resultado final foi de alta porque fechou acima do fechamento anterior. E é isso que interessa. Certo? Mas o dia inteirinho foi de uma queda forte. Observe que a Petrobras está tentando superar aquela região, aquela linha máxima histórica do gráfico ajustado. Está tentando superar aquilo. Por quê? De onde vem isso aqui? Primeiro, isso aqui é uma lateralidade, tá bem? Ontem foi vencimento de opções semanais e deu mais um dia de lucro. Se você não sabe mexer com opções, deveria, né? Mais um dia bom na parte das opções. Mas isso aqui é uma lateralidade, não está indo a grandes lugares. Você tem aqui um fundo, tem uma região de fundo. Você pode traçar essa região de topo mais ou menos aqui, ó. Tem esses topos, esse topo. Agora tem essa outra tentativa e tem uma tentativa de escape aqui no meio. Certo? Então, para quem está vendo isso aqui como uma congestão, deixa eu tirar essa linha aqui do meio, porque ela não faz parte da congestão. Você pode ver que isso está fazendo assim, 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 assim. Né? Aqui está meio segurando, mas se perder essa mínima aqui, o cara pode pensar, pô, agora eu quero pensar para trazer para cá, a probabilidade está do meu lado. Certo? Então, sim, isso aqui é uma congestão de topo. Se superar a máxima ali, eu não faria nada. Esperaria superar essa máxima. Antes de superar essa máxima aqui, eu não pensaria em operar comprado Petrobras. Certo? Mesmo que supere aqui, eu não operaria comprado. Eu esperaria superar aquela. Tá? Mas se perder a mínima aqui, eu estou comprado em Petrobras. Tá bem? Comprado. E quem está aqui no canal, volta aí alguns vídeos, vocês vão descobrir tudo. Já expliquei isso 1000 vezes, não quero alongar mais esse assunto. Mas eu estou comprado. Mas aqui seria o cenário vendedor se perder essa região. Quem está no semanal, aí o cenário é um bocado diferente. Observe que quem está no semanal tem essa figura gráfica complexa para operar. E isso aqui é um triângulo ascendente. Certo? É um triângulo ascendente. Enquanto estiver dentro desse triângulo, o cara não faz nada. Absolutamente nada. Ele espera romper o triângulo. Rompeu o triângulo aqui atrás? Nesse ponto? Não. Ameaçou romper o triângulo. Ó, quis romper, mas não rompeu. Tá rompendo o triângulo agora? Não de novo. Então tem que fechar aqui, fechar, fazer um fechamento aqui acima. E na outra semana o cara vai operar. Aí, velho, o cara também vai projetar isso aqui tudo para cima, né? Daqui para lá. E o cara vai projetar de, sei lá, mais ou menos R$30, né? Mais ou menos R$30 aqui, até 37. São mais ou menos R$7. De 37 para cima, né? De 37, porque não é de onde ele entra, é de onde rompeu. De uns 37, 38 para cima, o cara joga mais R$7 para levar a Petrobras lá para os 45, tipo assim. Certo? Então, fiquem atentos que o rompimento desse triângulo tem esse condão. Enquanto não romper o triângulo, não tem trade, o cara não faz nada, o cara fica parado. Ele pode operar no diário, aqui, aproveitando essa lateralidade. Através de opções fica muito mais fácil, mas só para quem lê os livros e entende o troço. Se você não entende, aí fica difícil, melhor não mexer com o que você não conhece. Certo? Então, isso aqui é Petro. Vale, uma tragédia, do ponto de vista geral, né? Observe que isso aqui tudo vai continuar caindo, né? A situação está ruim em Vale. Ontem fez um candle isso aqui na verdade é um candle de indecisão, mas não diz grandes coisas, tá? Nem é perfeito para ser um candle como seria, né? Se ele estivesse em cima para reversão de tendência, né? Isso aqui é um candle
de indecisão, mas não está num ponto muito extremamente favorável. Por quê? Porque ela já perdeu o suporte. Deixa eu ver se eu consigo botar o desenho aqui. Tá? Ela não chegou no suporte mais próximo e ela já perdeu essa região de suporte aqui, que era dada por uma congestão também. Vale também um tempão em congestão. Então ela já perdeu aquela congestão e agora ela se aproxima de um suporte, mas não chegou no suporte. Tá até um pouco razoavelmente longe. Chegou, né? Falta aqui R$ 1, são 2%. É uma distância razoável. Pode começar a montar aqui uma tentativa de reversão, suporte, né? Sempre existe para isso. Toda essa região aqui ó, vai ser uma região de confluência de dois suportes diferentes. Então vai ser uma região mais difícil de passar. Como eu falei lá para os small caps, na região do fundo do Covid, óbvio que aqui é menos forte, tá? Aquele lá é para valer. Aquele lá é parede, porra, difícil até mais. Imagina o Fort Knox nos Estados Unidos, é uma parede como aquela. Essa aqui não. Essa aqui é a parede de um presídio. Dura, mas dá para passar, né? O cara com uma colherzinha e muita paciência passa. Muita paciência e muito tempo. Mas então, isso aqui vai ser difícil de passar aqui embaixo. Aqui está um pouco, ainda uma certa distância. Isso aqui para mim é um magneto. Aqui sim a proximidade é suficiente para eu poder trazer o conceito de magneto do Allbrooks, em que certas coisas atraem o preço. Se você tem, é como um desafio, né, cara? Se você lembra do colégio? Você queria que alguém que fizesse alguma coisa, você desafiava o cara a não fazer. Aí o cara ia lá e fazia. Era a mesma coisa. É mais ou menos isso. O mercado infantilmente vê, ó, isso aqui é um suporte. Será que vai passar do suporte? Então vamos lá testar. É frequente esse tipo de coisa. Então esse é o conceito de magneto, explicado de uma forma mais singela. O conceito do Allbrooks é muito mais rebuscado e elaborado do que isso, mas uma explicação que é fácil de entender é essa aí que eu acabei de dar. Eu acho que isso aqui deve vir buscar por causa do conceito de magneto. Já começa a mostrar aqui um candle de indefinição, mas não acho que vai parar aqui, acho que deve vir buscar pelo menos o topo dessa região, se não toda ela, antes de fazer qualquer outra modificação de movimentação. O cenário, de qualquer forma, é descendente em vale. Seria um melhor momento para você fazer venda? Não, o melhor momento para fazer venda é aquele negócio. O cara perde as oportunidades e depois fica chateado. O melhor momento é aquele lá. Depois, o segundo melhor momento foi aqui. Por quê? Porque monta o pivô de baixa de novo. E o cara tinha todo esse espaço para movimentar. Agora, já começa a ficar ruim do cara me vender. Dá para vender? Dá. É boa a venda? Não. Por quê? Porque está na cara do suporte. Tem uma região de suporte abaixo. Pode ser até que ande bastante, tá? Isso aqui tem possibilidade de andar 2, 3, 4 reais aqui para baixo ainda. Mas não é tão simples na cara do suporte. Então, timing no mercado é muito, muito importante. Andar atrasado no mercado custa muito caro. Custa muito, muito caro. Toda vez que você entrar atrasado, cara, pô, isso geralmente custa muito caro. Do ponto de vista semanal, tem aqui o cenário. O cenário não é tão assim tão diferente, né? A gente mostra aqui. Tem um alargamento, que é essa linha aqui, ó. Ela deriva desse alargamento. Certo? Aquela linha, essa linha aqui, ó, vem dessa linha aqui. Certo? Então essas linhas vêm daqui. A congestão já foi perdida. A Vale perdeu o fundo da congestão. Essa distância aqui são 30 reais. Porra, 30 ou 28, né? Próximo disso. Se você acredita, e é fácil acreditar, porque essa é a teoria, que as congestões você deve projetar o tamanho delas, do candle perdedor, e jogar para baixo, né? De onde perdeu o negócio aqui, jogar para baixo. Você pode imaginar a Vale caindo 27 reais, chegando ali nos 20 e poucos. É muito preço para baixo, mas é o que indica a análise técnica clássica. É provável isso acontecer? Cara, eu já vi muita coisa acontecer no mercado. Então, eu já vi Petrobras a 7 mangos. Eu já vi Vale aqui na crise na crise de 2008. Na crise de 2008, esse aqui é um gráfico ajustado, tá? Aqui diz que ela valeu 20, mas se você olhar, eu não lembro exatamente o valor de Vale. Eu olho muito Petro, né? Petro foi muito marcante. Petro foi muito marcante porque eu falei, pô, se for assim que eu compro. Foi a 7, vamos trocar aqui, não for abaixo. Deprimente, porque eu poderia ter comprado a 7, o troço que agora tá quase 40. Mas, fazer o quê, né? Não dá para ganhar todos. Não dá para ganhar todos. Mas, de qualquer forma, isso aqui pode cair muito.
Pode cair muito. Você observa que Petro, Vale aqui, caiu 43%. É possível isso acontecer? Mas foi um crash. Foi um crash geral de mercado. No total aqui, a Vale, do ponto aonde ela esteve, do ponto mais alto no gráfico ajustado, lembrando que é um gráfico ajustado, para cá ela perdeu 35. Ela pode perder 43. Tranquilamente. E de onde ela está, ela pode perder mais 40. Aonde está o próximo suporte aqui desse negócio? O próximo suporte, depois, se perder essa região de confluência aqui, o próximo suporte de Vale tá nessa linha. Nessa linha, ô cacete. Nessa linha aqui em 37. E se perder essa, é aqui, aqueles números que a gente estava falando. Então, se perder essa região, Vale tem tudo para buscar os 37. E se aí aqui também tem mais um suporte. Se perder esse outro suporte, é lá nos 26, 27, por aí, que é justamente a projeção disso aqui tudo para baixo. O gráfico aqui, as linhas ficam de tamanho diferente. Esse gráfico ele é exponencial, tá? Logarítmico, desculpa. Ele é logarítmico. Então, os intervalos aqui embaixo eles são maiores que os intervalos aqui em cima. Então, a projeção não fica exatamente igual. Mas acredite, aqui tem mais ou menos o mesmo tamanho. Em reais. Então, é possível. Perdendo essa região aqui, a Vale tem só mais um obstáculo no meio do caminho até chegar lá embaixo. Porra, mas você acredita nisso? Não, acreditar não interessa se acredito ou não acredito. Eu sou sócio de Vale, estou comprado em Vale, e vou continuar comprando Vale, não vou deixar de comprar. Eu gosto da empresa, acho a empresa sólida, tem bons fundamentos, ela tem tudo para continuar valendo é uma das maiores empresas do mundo, no seu setor e fora do seu setor também, é uma das maiores empresas do mundo, é uma ótima pagadora de dividendos. É óbvio que quando a qualidade, né, do lucro da ação cai, os dividendos também diminuem. Mas ela continua sendo uma ótima pagadora de dividendos, apesar disso. E eu sou sócio, vou continuar sócio, tá? Eu estou comprado em Vale, venho comprando, todo mundo que está no canal sabe disso há muito tempo. Mas essa é a perspectiva. Se você não tem essa confiança de que você quer ser sócio, porque uma coisa é falar, eu compro o Vale a 51, beleza, aí ela cai para 37, você fala, pô, sacanagem, caiu, os mercados estão pegar os stop das sardinhas, coitado, sacanagem, Big Play estão sacaneando as sardinhas. Você vai continuar querendo ser sócio se ela chegar a 37? E se ela chegar a 28, você vai querer ser sócio também? Se você pensa, não, eu compro a 51 e se chegar a 38 eu compro muito mais, porque eu quero ser sócio da empresa, e se chegar a 28 tá dada, tá de graça, eu quero mais ainda. Beleza. Se você não quer, se você não pensa assim, a melhor coisa a fazer nesse momento é ficar fora de Vale e esperar resolver isso aqui. Por último, a gente vai dar uma olhadinha nos juros, né? Que no curto prazo vem fazendo a tendência de alta. Esse aqui não é a Selic, não tem nada a ver com a Selic, tá bem? E agora, lembra daquele negócio do fundo anterior, não sei das quantas, tal? Pois é, esse é o fundo anterior. É aqui que não pode perder. Tem um topo mais baixo que aquele. Não pode formar um pivô aqui no meio. Se perder esse aqui, já era a tendência de alta. Observe que aqui no meio está fazendo uma congestão, fazendo uma lateralidade aqui. Você pode ou não interpretar isso aqui como uma formação, se perder essas mínimas, como uma formação de um pivô. Vai depender da sua interpretação. Tá? Garantido que todo mundo vai interpretar que se perder essa região, aqui forma um pivô de baixo e aí muda a tendência de alta de curto prazo, de alta para baixo. Observe que no longo prazo nós temos as médias todas alinhadas. Tá? Isso não mudou. Isso aqui é o longo prazo. O curto prazo, em que a gente está trabalhando por pivoteamento, né? O curto prazo tá aqui. Você pode interpretar isso aqui como um potencial pivô de baixa, um pivô complexo, como se chama, ou esperar perder essa aqui. Aí depende do que você acha. Mas já tem um topo mais baixo que o anterior. Certo? Já tem um topo mais baixo que o anterior. E, obviamente, que também isso aqui pode ficar andando de lado, né? Isso aqui sempre pode ficar fazendo isso, como é muito comum também acontecer. Bom, isso aqui é o diário. Aqui não há nem o que dizer, né, cara? Não há nem o que dizer.
Olha isso. Olha a situação. Tirando o fato de que ele vinha apresentando, e vem ainda apresentando, sinais de distância muito grande na média de 20, e claro, sinal de exaustão, no sentido de que forma um movimento parabólico, observa que aqui faz essa inclinação, chega aqui e faz essa inclinação. Esse tipo de movimento chama movimento parabólico, e ele fortemente indica exaustão de movimento. E aí, ele vem e me forma esse Kendo. Lembra que eu falei dos Kendo, de reversão, não sei o que e tal? Esse aqui é um. Esse aqui é exatamente um Kendo de reversão de tendência. Ele está no lugar que ele tinha que estar, isso é uma tendência de alta. Ele está no topo de uma tendência de alta. Isso aqui é um enforcado, para quem não conhece. Você pode conhecer isso aqui como um doji lápide também. Ele não é perfeito com doji lápide. Porque para um doji lápide, essa linhazinha tinha que estar bem aqui embaixo. Mas é perto o suficiente. Então você pode conhecer isso aqui como um enforcado, pode ser. Ou como um doji lápide, tanto faz, porque todos os dois são sinal de reversão. Esse Kendo é um Kendo reversor de tendência. Observe que não foi imediato, nem geralmente é imediato. Não é assim, bate no Kendo e faz isso. Não é assim que funciona, né? Mas o Kendo é reversor de tendência. A perda dessa região aqui indicará essa tendência de movimentação, e tinha sentido porque vinha apresentando um movimento parabólico típico ali de exaustão. Exaustão não quer dizer que a tendência reverta. Exaustão não quer dizer Kendo é de reversão de tendência. Isso é uma coisa. Outra coisa é exaustão, movimento parabólico. O movimento parabólico não quer dizer que a tendência faça isso. Ó. Chegou lá, movimento parabólico, beleza, então faz isso agora. Não é assim. Quer dizer que essa subida esgotou sua força. Muitas vezes você vai ficar fazendo assim, ó, um tempão, e aí depois faz um movimento para cá, ou até ganha força para continuar subindo. Certo? Então, o movimento parabólico quer dizer que esse movimento estava acabando. Não quer dizer que outro movimento estava começando. Para baixo. Pode fazer a lateralidade durante um bom tempo, ou pode até cair mesmo. Associado o movimento parabólico a esse Kendo, a situação já fica um pouco diferente, né? Se perder essa região aqui, os juros efetivamente têm uma probabilidade bastante razoável de fazer esse movimento. E dar uma folga para a gente. Né? Porque é isso aqui, ó, que indexa os títulos públicos federais. Não é a Selic. Certo? A Selic indexa um dos tipos, né? Que é justamente o Tesouro Selic. Mas o resto, né, que você vê lá, IPCA mais, sei lá quantos por cento, vem daqui a conta. A conta vem daqui. E isso aqui tá feia a coisa, né? É feia a coisa, assim, porque é bom e ruim ao mesmo tempo. Pensa o seguinte, é bom porque você pode aplicar o teu dinheiro e ganhar mais. Aí todo mundo fica feliz. Show. Só que você esquece que aquela dívida, que é do governo, não é do governo. O governo não existe. O governo não produz dinheiro. Quem produz dinheiro somos nós, pagamos imposto, que o governo recolhe. Portanto, o dinheiro que está do governo é o nosso. Quanto maior a dívida do governo, pior para a gente, porque a dívida é nossa. Então, quando a dívida do governo aumenta, pior para nós. E como o governo paga juros sobre aquela dívida, quem está pagando, na verdade, somos nós. Então, ao mesmo tempo que você bota dinheiro lá, você também bota lá para receber, né? Você aplica o dinheiro, você também está tendo que pagar. Né? Dilui de formas diferentes, porque quando você bota o dinheiro, você sozinho está recebendo, e quando todo mundo tem que pagar todo mundo, quem botou dinheiro ali ou não. São diferentes, mas de qualquer forma a conta, né, a conta corrente é a mesma para o governo. Então quando isso aqui sobe é muito ruim, mesmo muito ruim. Show? Beleza. Bom, então era isso, galera, que eu queria falar com vocês. Nós temos aqui, então, feito o vídeo. Peço desculpas aí por aquela interrupção, né? Acontece, né? Tem aqui o curso da carteira de dividendos. Temos os nossos livros que seguem em promoção, não percam. Ainda estão até eu ter saco de ir lá mudar, mas é provavelmente esse fim de semana. Ok? Agradeço pela presença de todos vocês. Segunda-feira a gente está de volta. Não percam, porque segunda-feira é o dia das perguntas. Então, de manhã cedo, você já chega lá e já vai botando perguntas e a gente vai respondendo aquilo que for possível. Tá bom? Um abração para todos vocês, um ótimo final de semana e até o próximo vídeo. Tchau!